Muitas vezes, para sermos mais produtivos, nós só precisamos melhorar a nossa gestão do tempo. E eu garanto que é totalmente possível ter tempo livre e ainda assim fazer tudo o que precisa ser feito. Então, assista este vídeo até o fim e você conhecerá 5 ferramentas poderosas que te ajudarão a gerenciar melhor o tempo e assim aumentar a sua produtividade. E aí, bora embarcar nessa nave? A primeira ferramenta que eu trago aqui é a tríade do tempo. Essa é uma ferramenta bem interessante que consiste em você analisar todos os seus afazeres, tanto fixos quanto não fixos, e classificá-los em 3 categorias: importantes, urgentes e circunstanciais. As atividades importantes são aquelas que de fato irão agregar bastante na sua vida ou que possuem um valor relevante para você e que você não precisa fazer imediatamente, como por exemplo, passar um tempo de qualidade com familiares e ou amigos, cuidar da sua beleza, ler um livro, praticar atividade física, praticar meditação, entre outras. Já as atividades circunstanciais são aquelas que não agregam em nada ou quase nada, como por exemplo, ficar à toa nas redes sociais. Essas daí é interessante que você delegue ou de preferência as elimine. E as atividades urgentes são aquelas que você precisa fazer imediatamente ou dentro de um prazo de tempo muito curto. É bem provável que essas atividades tenham surgido devido a um imprevisto ou até mesmo por falta de planejamento. Um exemplo bem clássico e simples que eu posso apresentar de atividade urgente é ter que participar de uma reunião extraordinária que foi convocada de última hora. O ideal é que você passe a maior parte do seu tempo realizando atividades importantes, ok? A segunda ferramenta é um pouco parecida com a tríade do tempo, porque ela também possui um sistema de classificação em categorias relacionado ao nível de urgência e importância. Eu estou falando da matriz de urgências e importância, também conhecida como matriz de Eisenhower. Eu acho que a minha pronúncia está errada, porque o meu inglês é péssimo, diga-se de passagem. Mas o mais importante mesmo é que você entenda que essa ferramenta se divide em 4 quadrantes, sendo o quadrante das atividades urgentes e importantes, das não urgentes mais importantes, o quadrante das atividades urgentes e não importantes e o quadrante das atividades não urgentes e não importantes. Ou seja, basicamente falando, essa ferramenta te ajudará a organizar todos os seus afazeres por ordem de prioridade. As atividades urgentes e importantes são aquelas que vão agregar bastante na sua vida e que você precisa fazer o mais rápido possível, como por exemplo, entregar o relatório de um projeto dentro do prazo definido, participar de uma reunião importante que acontecerá hoje ou amanhã, se inscrever para um concurso X, ou se preparar para uma entrevista de emprego que será realizada amanhã ou em algum outro dia que já está se aproximando. As atividades não urgentes mais importantes são aquelas que também vão agregar bastante na sua vida ou que pelo menos têm um valor relevante para você, mas que você não precisa fazer com tanta pressa assim. Como, por exemplo, pensar na estratégia de marketing da empresa para o próximo ano, definir metas de venda para o próximo ano, entre várias outras atividades que podemos nos deparar tanto no trabalho quanto na vida pessoal. É claro que se o ano estiver chegando ao fim, essas atividades se tornarão urgentes. Porém, do contrário, você não precisa ter pressa para realizá-las. As atividades urgentes e não importantes são aquelas que, apesar de não agregar quase nada, precisam ser feitas imediatamente ou dentro de um prazo de tempo muito curto, como, por exemplo, atender uma ligação não agendada de um vendedor ou responder um e-mail trivial que acabou de chegar. Por fim, as atividades não urgentes e não importantes são aquelas que não agregam absolutamente nada, como, por exemplo, navegar nas redes sociais sem ter um objetivo específico, responder e-mails irrelevantes e fofocar com os colegas de trabalho. Essas atividades que não são importantes, principalmente as últimas que são não urgentes e não importantes, você não só pode, como deve delegá-las ou até mesmo eliminá-las, para que você possa focar naquilo que realmente importa e te trará resultado.
Se você está gostando do vídeo até aqui, já deixa o seu like, pois isso contribui demais para a performance do vídeo. A terceira ferramenta que eu apresento é o método Get Things Done, mais conhecido como o método GTD. Esse método se divide em 5 etapas. Na primeira etapa, você deverá anotar todas as suas ideias e afazeres. É o que nós chamamos de coletar ou de raptar. Na segunda etapa, você deverá analisar cuidadosamente cada item que você coletou. E se tiver alguma atividade que você pode realizar em menos de 2 minutos, você deverá realizá-la imediatamente. Ou seja, basicamente falando, você irá aplicar aquela famosa técnica dos 2 minutos aqui, nessa etapa. A terceira etapa é a etapa da organização. É importante que você organize todos esses itens, os classificando em categorias. Você pode, por exemplo, classificá-los em atividades a curto prazo, médio prazo e longo prazo, atividades urgentes e importantes, não urgentes mas importantes, urgentes e não importantes, não urgentes e não importantes. Enfim, essa questão da classificação você pode fazer da forma que achar melhor. O importante mesmo é que você não deixe de organizá-las em categorias. E as atividades a médio e longo prazo, eu acho interessante você quebrá-las em pequenas etapas, porque assim fica muito mais gerenciável. E aí você pode utilizar alguma ferramenta, como por exemplo o Trello, para organizar e monitorar todas essas etapas. Eu quero deixar bem claro que não estou sendo patrocinado pelo Trello. Aliás, Trello, se quiser me patrocinar, eu estou aceitando. Eu estou sugerindo o Trello porque essa é uma ferramenta que eu tive a oportunidade de trabalhar na faculdade e achei bem interessante no que diz respeito à organização e gestão de projetos. A quarta etapa é a etapa da revisão. É importante que você esteja sempre revisando diariamente, semanalmente ou mensalmente todos esses itens para não correr o risco de se esquecer de nada e até mesmo para estar ciente de tudo que está sendo realizado, que já foi realizado e que ainda falta realizar. Por fim, a quinta e última etapa, e talvez a mais importante de todas, é a execução. Lembre-se que na segunda etapa você já executou, ou pelo menos deveria ter executado, as ações que duram menos de 2 minutos. E agora você irá executar todas as outras. É hora de sugar as mangas, pôr a mão na massa e fazer todas as suas tarefas. Se você está gostando mesmo do vídeo, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Venha comigo embarcar nessa nave e viver o lado bom da vida. A quarta ferramenta é o bloqueio de tempo. Essa ferramenta consiste em você dividir o seu dia em vários blocos, deixando cada bloco definido para uma tarefa específica. Ou seja, basicamente você irá realizar uma tarefa de cada vez. E nada de começar pela mais fácil, comece pela mais importante ou a mais urgente. Eu sempre recomendo que você organize todos os seus afazeres por ordem de prioridade e inicie o seu dia já atendendo a sua maior prioridade. Depois, vá para a maior entre as que restaram e assim sucessivamente. E é claro, evite ao máximo as distrações. Por fim, a quinta e última ferramenta, porém não menos importante, podemos dizer que são as etiquetas. Quer dizer, eu estou falando de etiquetas, mas você também pode utilizar post-its, porque a ideia é que você use essas etiquetas ou post-its para indicar onde está cada coisa. Isso te ajudará a se manter bem mais organizado, consequentemente irá maximizar a sua produtividade e otimizar o seu tempo, porque você não precisará mais perder tempo à toa procurando feito um bobo, sem saber onde estão as coisas. Essa é uma ferramenta super útil para todo mundo, mas principalmente para quem não tem uma memória muito boa. Entretanto, para que ela de fato funcione, você precisa definir um lugar fixo para cada coisa e se lembrar sempre de guardar as coisas no lugar certo. Lembre-se que o tempo é um dos ativos mais valiosos que você tem. Me conte nos comentários se você já utiliza alguma dessas ferramentas, se tem alguma outra ferramenta de gestão do tempo que você utiliza, e compartilhe este vídeo com aquele seu amigo que vive na correria. Desde já, muito obrigado pela atenção.